Bom, nós estamos ainda terminando, né, o capítulo que fala sobre a prece, a interação da prece com a, o efeito magnético, né, que ela tem, né, com as energias. E a gente, semana passada, tinha voltado um pouquinho para discutir um pouco mais do final do texto, né? E hoje a gente vai entrar nos comentários, né, que nosso querido irmão Vitor fez sobre tudo que foi dito acima. Então, vamos lá. Então, comentário. Ante a relevância da temática, permita-nos o leitor abrir aqui um parêntese para discorrermos a respeito de uma falange de espíritos abençoados presentes, sempre que possível, nas reuniões mediúnicas desobsessivas. A propósito, André Luiz, o respeitável repórter do Mundo Maior, menciona em obra psicografada pelo saudoso Chico Xavier a repercussão de um reencontro feliz entre espíritos que se amaram e os efeitos benéficos sobre a entidade sofredora. A presença reconhecida de sua mãe completara-lhe a modificação benéfica. O sofredor, como náufrago desesperado, atingindo Porto Seguro, Porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odiendas e blasfemas de minutos antes e, conchegando-se ao coração materno, rogava: minha mãe, um infortúnio colheu-me o espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. André Luiz e Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna. A atividade mediúnica de cunho assistencial, especialmente aquela voltada ao socorro dos espíritos obsessores, reserva-nos surpresas incontáveis, haja vista as iniciativas diversificadas em forma de auxílio originárias do mundo maior. No nosso modo de ver, a reunião consagrada ao mistério da desobsessão reveste-se do máximo empenho fraternal, pois é o momento em que as forças do céu e da terra se irmanam em luminoso consórcio, com a finalidade de aliviar o sofrimento dos encarnados enfermos e dos espíritos em profundo estado de perturbação. O mecanismo íntimo daquilo que se processa na espiritualidade no transcorrer de uma sessão assistencial mediúnica evidencia-se de acordo com os objetivos propostos pelos mentores, tendo em vista um melhor aproveitamento das circunstâncias em benefício do espírito assistido. Os obreiros mais afeiçoados às reuniões práticas sabem que, em algumas situações, o obsessor se manifesta seduzido pelo sentimento abastardo de vingança, motivado pelas recordações tormentosas cultivadas. Por vezes, é tão intenso o ódio nutrido contra o desafeto encarnado que ele mal consegue escutar os apelos evangélicos que lhe são dirigidos e, em estado de desespero, desfia continuadamente um verdadeiro rosário de lamúrias, entremeado de imprecações disparatadas em virtude da cristalização do pensamento no objetivo da vingança. Em outras ocasiões, defrontamos entidades ardilosas e cruéis a agirem como verdadeiras hipnotizadoras das sombras. Satisfazem-se em atormentar a existência daqueles mais vulneráveis às influências espirituais negativas. Costumam assumir posturas supostamente relevantes. Ora, apropriam-se do título de justiceiros. Ora, autodenominam-se cientistas, utilizando as vítimas encarnadas como cobaia de suas atrocidades. Mas qualquer que seja o tipo de espírito agressor, a desobsessão constitui-se
um dos grandes desafios da prática espírita. Daí a necessidade de o grupo mediúnico corresponder às premissas kardecianas explicitadas em O Livro dos Médiuns. A caridade dispensada em reuniões desobsessivas é tarefa de abnegação e desprendimento, a exigir dos tarefeiros um bom nível de conhecimento doutrinário e uma vivência razoável no campo da ética evangélica. Assim, parece-nos imperioso nos situarmos à altura daquilo que pretendemos alcançar, pois as tarefas mais complexas desveladas no decorrer da terapia obsessiva só serão consideradas exitosas desde que contemos com o imprescindível concurso de benfeitores espirituais. Eu estou achando isso que não tem muito a ver com o que a gente estava lendo, não. Esse foi um adendo que ele colocou, que eu também acho que não tem muito comentário. Talvez com relação à parte da prece, que eu acho que ele está... eu também acho que não. Mas eu vou aproveitar então fazer um comentário sobre o comentário, né? Que papai estava falando... nem eu falo papai, né? Ou ele tá falando. Papai, ué, é papai. Saiu assim. Sobre sobre aquela. Ô, Vânia, me lembre o nome da Falange das Mães Consoladoras. É Comunidade das Mães Consoladoras. A Comunidade das Mães Consoladoras, que é uma comunidade que tem no mundo maior, que de mães, né, ligadas com esse auxílio de resgatar filhos que estão ainda presos em liames mais densos, em regiões umbralinas, em regiões mais densas. E aí eu vou fazer então um comentário sobre essa parte ligado com o que a gente leu na semana passada, que foi tão importante, né, que de maneira sutil eles foram passando alguns aspectos da metodologia do mentomagnetismo, que é o ativar o campo consciência alerta, e a partir dali vai fazendo as ligações, né, os próprios mentores vão fazendo as ligações, ativando o campo consciência alerta, onde vai despertando as suas lembranças mais íntimas, e isso permite elevar o tônus vibratório e esses espíritos se apresentarem. Então é muito comum, no momento em que vai ativando o campo consciência alerta, que começa a vir aquelas lembranças, aparecer a mãe, né, aparecer uma avó, uma pessoa muito querida, que toca a pessoa, e aí ela se entrega ao caminho da luz. E então, vou também só fazer uma reflexão, ainda com relação à mãe, com relação ao livro Nosso Lar, de André Luiz. No comecinho, André Luiz ele vai mostrando aquele momento em que ele está na região umbralina, ali sofrendo, e ele diz que tem um momento em que ele passa a lembrar da mãe, ele passa a lembrar daqueles momentos em que a mãe falava sobre a prece, ele passa a lembrar de Deus, é algo que vem ali dentro como uma ânsia de buscar o sagrado. E ali ele faz uma oração, mas uma oração tão forte, e naquele momento aparece a equipe assistencial com o ministro Clarencio. Então, eu sempre tive vontade de procurar ver o outro lado, o lado do mundo maior, porque aquilo ali me parece que o que aconteceu, aí é só hipótese, o mundo maior falou assim, olha, ele já está em um momento que ele está ficando pronto para ser acolhido. Então, ponto de vista espiritual, você vê o ministro Clarencio, era um ministro que foi ali resgatar, né? Então, me parece que já estava toda uma orquestração do ponto de vista espiritual, só que ele não sabia, ele não estava vendo ainda, né? Então, eu acredito que ali envolveram ele e começaram a ativar o campo consciência alerta. Ele começou a sentir aquela ânsia, aquela vontade de sair daquela vida, né? E ali ele fala e começam a vir lembranças
de Deus, da mãe, ele cita ali. E naquele momento, quando ele se liga, faz a prece, aparecem os espíritos e o resgatam. Então, uma hipótese, me parece que ali é um momento em que estava sendo ativado o campo consciência alerta dele, né? Esses registros mentais mais sutis e sagrados, e aparece o mundo maior para resgatar. Então, né, aqui realmente me parece que não tem muito a ver. Acho que o papai queria colocar essa informação da comunidade das mães consoladoras, e aí encontrou esse capítulo para colocar. Mas aí é bom que dá até para fazer essa ligação entre esses dois pontos. Não, assim, a gente percebe que a prece assim, é um meio de movimentação energética muito poderoso, né? E talvez para nós seja a forma mais fácil da gente conseguir contactar nesses campos mentais, no campo consciência alerta nosso e em quem a gente tenta ajudar, né? Mas assim, me causou uma certa estranheza porque ele foi por um caminho totalmente diferente do que o capítulo vinha tratando, né? Que fala da prece em si, da movimentação energética que envolve a prece, e aqui ele entrou quase que exclusivamente num aspecto, né, de um trabalho, né, já mediúnico, né, um pouco relacionado com desobsessão, né, ou muito relacionado com desobsessão, que não deixa de ser o efeito da prece, né, que quem está numa reunião, né, principalmente desobsessão, sabe que prece é um companheiro constante, né, de segundo a segundo para todos os participantes. Então, talvez ali ele esteja mostrando aqui a importância da prece sem falar diretamente da prece, né? Diva, você ia falar? Não, porque vocês estavam na dúvida de qual capítulo que era, né? Aí eu ia perguntar, será que está no capítulo correto? Não, é isso mesmo, eu consegui abrir e fui ver. Então é esse mesmo. E realmente, ele sai desse ponto, até porque, principalmente aquele final do capítulo 12, é um final extremamente profundo, que é quase a base do mentomagnetismo. Eu também achei que o comentário ele ia conversar um pouco sobre aquilo, que de maneira sutil ele vai colocando quase que as chaves. No livro 2, isso volta, né? Ele volta a mostrar as técnicas. A gente vai ver que é um padrão que ele continua. Ele vai ser retomado. Mas eu também achei que ele ia trabalhar um pouco sobre esses pontos que foram passados ali no texto. Eu estou aqui no assim, né? Assim parece. Assim, parece-nos imperioso nos situarmos à altura daquilo que pretendemos alcançar, pois as tarefas mais complexas desveladas no decorrer da terapia desobsessiva só serão consideradas exitosas desde que contemos com o imprescindível concurso dos benfeitores espirituais. Não obstante o emprego de inúmeras manobras magnéticas a ilustrar o arsenal terapêutico anti-obsessivo, especialmente as técnicas utilizadas pelos grupos que adotam o mentomagnetismo aplicado, parece-nos oportuno relembrar o seguinte alerta. Acima da mais apurada técnica, situa-se o amor fraternal, e muito além de nossas possibilidades volitivas, prevalece a vontade dos mentores espirituais. Nessa perspectiva, a título de troca de vivência doutrinária, comentaremos um fato relevante acontecido em uma das nossas reuniões mediúnicas de caráter assistencial. Em certa ocasião, Fala. Deixa eu também só fazer um comentário nessa parte. Eu acho que esse ponto aí, ele quis dar
refletir um pouco sobre os vários grupos que estavam se valendo de muitas e muitas técnicas, né? Por exemplo, na apometria, da qual ele, né, foi um grande divulgador, mas que depois ele foi percebendo alguns pontos que depois ele não concordou, que às vezes ficavam tão presos na metodologia, no aspecto ali da técnica, no aspecto concreto de estar lidando com a entidade, esquecendo um pouco que o amor é o ponto muito além de qualquer técnica, e que a vontade dos mentores espirituais, elas estão acima, né, quando ele coloca aqui, de qualquer possibilidades volitivas, porque na técnica se usa muito o processo da volição, da vontade. Então, a pessoa lá quer fazer alguma coisa, mas se não for dos mentores, não vai acontecer, mesmo que o grupo esteja achando que esteja fazendo. Então, eu acho que ele quis fazer aqui uma crítica, né, ou uma reflexão sobre o aspecto do amor, e que o mundo maior é que dita todo o processo, né, todo o trabalho que vai ser realizado são os mentores. Então eu acho que agora nesse finalzinho eu já vi um pouco esse ponto, que na época era algo que estava agoniando bastante ele, relacionado a esses pontos específicos, né? Então é uma possibilidade. Acho também, né? Que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Do rumo que tudo tomou, né? E com certeza, no caso, né? Ele era foi, né? Um dos pioneiros, né? Da técnica, de todo esse aprendizado, junto com Lacerda. E a gente já discutiu muito isso, né? De um certo desvirtuamento que tomou conta dessa técnica. E acho que ele faz uma lembrança, né, muito importante, né? O contato, né, com a espiritualidade maior, e que a vontade, na verdade, é deles, né? Não adianta você impor através de um comando energético, né? Faça isso, faça aquilo. A vontade da execução ali não cabe a nós, meros operadores do processo. Ela está muito acima da nossa compreensão, inclusive. E acho que aqui, né, ele, sem citar mais uma vez, ele colocou muito importante a função da prece, que é a nossa sintonia, né? É o nosso dial, né? Quando a gente gira para achar a sintonia certa daquilo que a gente precisa ouvir, que a gente tem que ter contato, né? E isso é feito pela prece. Isso eu não tenho a menor dúvida, que o principal canalizador de equilíbrio, de harmonia, de sintonia, é a prece sincera. Quando a gente consegue se envolver na prece e deixar que o coração a faça, a sintonia com qualquer coisa fica mais fácil. O envolvimento de quem precisa fica mais fácil. E acho que nesse parágrafo ele foi muito feliz, dizendo isso sem dizer, mas deixando bem claro. Participem, mas participem do jeito certo. O Dr. Vitor, nas nossas reuniões, né, o tempo todo ele falava mesmo, enquanto eles estavam, né, doutrinando, né, um irmão, ele sempre solicitava que o resto do grupo ficasse em prece fervorosa para aquele irmão, né, e realmente tudo fluía muito melhor. Então você colocou como do dial, né, da sintonização, eu coloco como combustível, né, a prece como combustível mesmo, para que à medida que a gente vai crescendo na prece, naquele envolvimento de amor, né, como uma fogueira que vai assim aumentando, vai alastrando, vai tomando conta, chegando a um nível que tá todo mundo enlevado, é uma coisa assim impressionante.
realmente quando a frequência, o grupo mediúnico, tá, como ele falou lá em cima, né? Tá bem sintonizado, tá bem ligado, a prece fervorosa realmente é uma cura, faz milagres mesmo. Certeza. Então, continuando aqui os comentários, já que você se entregou, né, com o papai, que o tio Vitor fez, depois eu explico para todo mundo a história do tio Vitor. E que há muito atormentava um cidadão submisso, vítima de enfermidade pertinaz de natureza puramente fluídica. Todavia, a dialética esclarecedora intentada parecia ecoar distante em seus ouvidos. Portadora de elevado grau de insanidade, cristalizara o pensamento nos propósitos do revide, tornando-se refratária aos apelos evangélicos que lhe formulávamos. Fizemos, então, alguns segundos de silêncio. Só um minutinho que eu vou fechar ali a porta, que agora começou uma obra aqui. Enquanto o Silvio foi ali, na hora que ele estava lendo para mim, cortou, e aqui ele está citando um caso que aconteceu na reunião mediúnica de um espírito. Cada dia tem uma obra nova aqui. Viu, Silvio? Só porque você estava no comecinho, cortou, eu estava só falando aqui que foi um caso que aconteceu lá nos trabalhos, de uma entidade que estava muito ali, né, muito arraigada ao seu pensamento no mal, e aí ele está contando esse caso. Continuando aqui. Portador de elevado grau de insanidade, cristalizar o pensamento nos propósitos de revide, tornando-se refratário aos apelos evangélicos que lhe formulavam. Fizemos, então, alguns segundos de silêncio e recolhemos-nos em prece, em sentida rogativa de auxílio ao Pai Maior. Ao seu turno, a entidade deixou de vociferar, também silenciou por um instante, como se estivesse pressentindo algo. Foi quando uma entidade feminina de elevado padrão vibratório se aproximou de uma das médiuns e, valendo-se da psicofonia, repassou a seguinte informação. Querido irmão, nós, as mães dos filhos que atendes, junto com abnegados amigos, solicitamos a condescendência obsequiosa de todos, para que os nossos meninos, nossos queridos filhos, ainda carecem de melhor compreensão da vida. A paixão abate seus corações, por vezes inseguros, entretanto, tão intrépidos para praticar atos de vandalismo despropositados. As correntes do bem se somam para ajudar nossos pequeninos. Ó queridos amigos, manifestamos um grande amor fraternal por todo o grupo de vocês, tanto os que estão no corpo físico quanto aqueles que compartilham conosco o mundo espiritual. Somos agradecidas pelo amor que o grupo demonstra no atendimento aos nossos filhos enfermos. Há tempos, juntamo-nos aqui, na espiritualidade, para colaborar com a atividade renovadora do Cristo. Organizamos, então, uma comunidade cristã das Mães Consoladoras. Tentamos, por nossa feita, contribuir com as equipes socorristas e passamos a trabalhar, principalmente na localização das mães de espíritos necessitados de esclarecimento. Quando localizamos a mãezinha de um desses enfermos, a trazemos para a nossa comunidade, onde trocamos experiências, ministramos aulas e oficinas, tudo feito com o objetivo de infundir o equilíbrio interior das mães, para que, em momento oportuno,
elas possam acolher os filhos queridos e resgatá-los para as fileiras do Cristo. Sentimos-nos extremamente agradecidas e edificadas quando recebemos em nossos colos um filho transviado e carente de afeto. Que Jesus abençoe os grupos desobsessivos que exercitam a técnica abençoada do mentomagnetismo aplicado e que viabilizam uma melhor acolhida dos nossos filhos. Eles se restauram mais rapidamente logo no decorrer do atendimento e são protegidos dos ataques daqueles que se manifestam contrários à sua edificação. Paz, queridos irmãos, que Deus ilumine cada vez mais os vossos corações. Em consequência, os médios identificaram a aproximação de outra entidade feminina. Pela maneira carinhosa como envolveu o obsessor, compreendemos tratar-se daquela que fora sua genitora. A emoção externada pelo significativo encontro permitiu ao enfermo espiritual aceitar o socorro antes rejeitado. O fato é que, desde então, passamos a contar, como sempre que possível, com o concurso dessa falange bem-aventurada, a facilitar-nos a bendita tarefa de reconquistar para o Cristo os espíritos obstinados no mal. Ainda falta muito no texto? Diga. Nossa, mas que coisa linda isso, né, gente? Eu fiquei emocionada com isso. Que grupo é esse? Muito bonito. Que Grupo bom. de mãe. Mãe é mãe. Pois é, menino, que coisa. Eu fiquei emocionada.